nuclear glass all over the earth that exists in that time period. And it seems like something happened that reset civilization. O Saara, que se estende por grande parte do norte da África, incluindo o Marrocos, é mundialmente famoso como o deserto mais reconhecido em todo o planeta. Mas o quanto você realmente conhece sobre esse icônico deserto? Este vasto território árido abriga uma diversidade surpreendente de vida selvagem que evoluiu para prosperar em um dos ecossistemas mais áridos da Terra. Entre as espécies encontradas estão guepardos, gazelas, avestruzes, a raposa do deserto e o lagarto monitor, além de camelos e bodes. No entanto, também habita o Saara a notoriamente venenosa víbora do Saara e o perigoso escorpião amarelo do deserto, duas criaturas letais que fizeram deste lugar seu lar. Recentemente, Joe Rogan trouxe à tona uma descoberta intrigante feita por pesquisadores no deserto do Saara, uma revelação que tem o potencial de redefinir nosso entendimento sobre esse deserto lendário. Mas o que os pesquisadores encontraram debaixo do olho do Saara? O que Joe Rogan tem a dizer sobre essa descoberta? É exatamente isso que vamos descobrir agora, então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Depois dos desertos gelados da Antártica e do Ártico, o Saara é o maior deserto quente da Terra e o terceiro maior deserto do mundo. Com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho dos Estados Unidos, incluindo o Alasca e Havaí, ele ocupa quase um terço do continente africano. O Saara é um dos lugares mais inóspitos da Terra. A palavra árabe Ar, que significa deserto, é de onde o nome do deserto se origina. O Oceano Atlântico, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo e a savana do Sahel circundam o Saara nas suas fronteiras. O vasto deserto se estende por 10 nações: Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Sudão e Tunísia, assim como o Saara Ocidental, uma antiga colônia espanhola que o Marrocos anexou em 1975, embora os indígenas saaraus disputem o controle do território com o Marrocos. Embora o Saara tenha muitos tipos diferentes de terreno, sua característica mais conhecida são as dunas de areia, que frequentemente aparecem nos filmes. As dunas, que podem alcançar alturas de até 182 metros, compreendem cerca de 25% do deserto. Muitas espécies de plantas e animais podem ser encontradas no Saara, apesar do seu árido clima desértico. A Saara é o habitat de mais de 500 espécies de plantas, 70 espécies de mamíferos, 90 espécies de pássaros, 100 espécies de répteis e várias espécies de aranhas, escorpiões e outros pequenos artrópodes. Pinturas pré-históricas em cavernas e rochas, além de outros artefatos arqueológicos, foram descobertas por arqueólogos, trazendo uma melhor compreensão de como era a vida no antigo e verdejante Saara. Fragmentos de cerâmica revelam que há 7.000 anos os pastores faziam plantações e criavam ovelhas no que hoje é um seco deserto. Por séculos, as areias movediças do Saara engoliram cidades, animais e humanos. Sabe-se que exércitos inteiros marcharam por esse mundo antigo sem nunca mais serem vistos. Só agora, com a tecnologia dos dias atuais, estamos chegando a todos os mistérios do Saara, e a muitos deles. Com o uso de satélites, os pesquisadores têm sido capazes de ver por baixo da copa das grandes selvas mais impenetráveis e de chegar no coração dos desertos mais hostis sem nunca ter que levantar de suas cadeiras. Mais de 100 ruínas libanesas das fortalezas dos Garamantes foram descobertas por satélites em 2010. E porque a indústria do petróleo tinha mapeado o local minuciosamente em busca de reservatórios, os arqueólogos conseguiram examinar as imagens de satélite e encontrar indícios inconfundíveis de estruturas humanas. Depois da revolução na Líbia que derrubou o coronel Gaddafi, os estudiosos que chegaram ao local conseguiram determinar que os prédios tinham sido, de fato, construídos pelos Garamantes. No entanto, suas viagens tiveram de ser interrompidas. A região onde os Garamantes moravam já estava extremamente árida durante o ápice de sua civilização,
aproximadamente entre o século II a.C. e o século XII d.C. Eles construíram túneis subterrâneos para transportar água de reservatórios primitivos para que pudessem cultivar a terra. As plantações secaram quando esta fonte de água se esgotou e o Saara eventualmente engoliu as ruínas das fortificações e povoados dos Garamantes. Assim como no Saara, meteoritos e pedras vindas do espaço sempre atingiram a Terra. A maioria deles se desintegram ao entrar em combustão após a entrada na atmosfera, sem apresentar riscos, apenas um rastro brilhante no céu. Já outros se chocam com a superfície da Terra, causando danos terríveis. As crateras deixadas por essas colisões frequentemente passam despercebidas por causa da erosão do solo e o crescimento de plantas, porque a maioria ocorreu em um passado distante. No entanto, estas cicatrizes são fáceis de encontrar em regiões desérticas. Há pelo menos 5.000 anos atrás, um meteorito de ferro acertou o sudoeste do Egito, deixando a cratera Camil, com 45 metros de diâmetro, uma clara indicação do local do impacto. No entanto, é possível encontrar mais do que simplesmente a cratera causada pela colisão. Pedaços do próprio meteorito foram encontrados na cratera Camil, onde o choque o despedaçou e dispersou pelas dunas. Essa descoberta não é a única do tipo. O Saara foi onde 1/5 de todos os meteoritos já encontrados foram recuperados. Isso é graças ao fato de que os meteoritos se destacam nas dunas e são fáceis de serem recolhidos. Não há lugar melhor para ir à pesca de meteoritos do que a neve antártica. Enquanto isso, outros sinais de colisões cósmicas podem durar mais ainda do que os meteoritos e suas crateras. Um meteorito que atingiu a Terra há 29 milhões de anos atrás teve energia suficiente para derreter uma grande parte do deserto do Líbano, criando lâminas de um lindo vidro verde. A cratera da explosão ainda não foi localizada, mas muito vidro desértico ainda está espalhado na região e em alguns locais surpreendentes. Quando Howard Carter abriu a tumba de Tutankhamon, ele encontrou entre as preciosidades um peitoral incrustado com joias que teria pertencido ao falecido rei. Um escaravelho sagrado feito de vidro verde decorava o centro da peça. Era um artefato intrigante, produzido com uma substância alienígena, embora seja difícil dizer que os egípcios sabiam da origem do vidro que usaram. Além disso, ferro de um meteorito foi usado para fazer uma das adagas encontradas na tumba. O deserto do Saara não existiu desde sempre, como você deve saber. As fronteiras de areia mudaram por milhões de anos conforme as mudanças do clima. Os cientistas agora se concentram na história do Saara da mesma forma que eles podem procurar sinais pré-históricos de água em Marte. Segundo as pesquisas, a 12ª maior bacia hidrográfica do mundo ficava dentro do Saara. Quando um cânion esculpido pela água de rios foi encontrado próximo à costa da Mauritânia, os indícios ficaram óbvios. Também foram descobertos sedimentos de rios em locais inesperados, com um satélite dando a prova final da existência de um rio até então desconhecido. A pesquisa continua para tentar descobrir mais sobre este corpo aquático que pode ter secado há cerca de 5.000 anos. O rio agora é conhecido como o Rio Tamanrasset. Por mais inacreditável que possa parecer, enormes animais marinhos habitavam o Saara antigamente. Um novo estudo sugere que alguns dos maiores e supostamente mais assustadores monstros aquáticos já viveram no que agora é o deserto do Saara. Parece um plot twist de um filme de ficção científica ou um episódio cancelado de Lost, mas é realmente verdade. Joe Rogan e outros cientistas descrevem o percurso da Via Marítima Transsaariana, um corpo aquático pré-histórico que inundou regiões inteiras da África Ocidental entre 100 e 50 milhões de anos atrás. Cientistas passaram 2 décadas estudando o solo e os fósseis do Mali para criar uma imagem precisa de como esse ambiente pré-histórico era. Eles chegaram à conclusão desagradável de que o raso e quente habitat aquático também era o lar de serpentes marinhas de 12 metros e bagres com 1,5 metro. Estima-se que o maior bagre chegava a 1,60 metros de comprimento. O local era lar de numerosos predadores do topo da cadeia alimentar, alguns deles entre as maiores espécies dos seus ramos, como os crocodiliformes, serpentes e Amiidae, que viveram na ecologia pré-histórica do Mali. Um ramo é um grupo de criaturas que compartilham um ancestral comum, de acordo com a ciência. Em bom português, isso significa peixes assustadores, cobras e criaturas parecidas com crocodilos, todas aperfeiçoadas para a função de matar suas presas.
Mas por que elas se tornaram tão grandes? A Via Marítima Transsaariana conectou de norte a sul os territórios atuais da Argélia e Nigéria. Isso indica que durante uma parte significativa de sua existência, ela ficou isolada de corpos de água maiores. Os pesquisadores acreditam que essa separação pode ter reduzido o número de predadores e garantido que os recursos ficassem constantemente disponíveis, o que é o ambiente ideal para uma espécie se espalhar sem ser impedida. É possível que esse fator ambiental tenha levado ao desenvolvimento de locais propícios ao endemismo aquático, o que favoreceu o gigantismo, como já foi observado em espécies de ilhas terrestres. Claramente, o Saara tem mudado muito desde seus dias como um pesadelo aquático. Pois é, os monstros sempre viveram nas águas. O Machimosaurus rex, um crocodilo de 9 metros de comprimento, viveu há cerca de 120 milhões de anos, onde hoje é o deserto do Saara. O M. rex é o crocodilo mais famoso do oceano, e provavelmente viveu antes em uma lagoa de grande porte que se estendeu até o mar de Tétis. Lá, ele caçava peixes e abria os cascos de tartarugas marinhas com a ajuda de sua cabeça gigantesca, com incrível força na mordida. Talvez ele também tenha comido as carcaças de animais grandes que também viviam no seu habitat. Pode parecer estranho que tanta vida aquática seja descoberta no Saara, mas a razão pela qual os paleontólogos estão achando tudo isso é justamente o fato do deserto ser tão hostil à vida. Frequentemente, os cientistas conseguem andar apenas por lugares em erosão para conseguir encontrar vestígios do passado, porque não há plantas ou muito solo encobrindo as rochas e sedimentos. O espinossauro é o maior dinossauro carnívoro já descoberto, e outro que segue o padrão das descobertas marinhas feitas no deserto. O espinossauro, também conhecido como Spinosaurus aegyptiacus, que viveu há 95 milhões de anos atrás, era maior do que o mais conhecido Tiranossauro rex, com 16 metros de comprimento por 7 metros de altura. A aparência e o comportamento do espinossauro não eram nada parecidos com seu famoso rival. O espinossauro tinha várias adaptações que intrigam os cientistas, incluindo uma grande barbatana de ossos nas costas. Ele é considerado atualmente como o único dinossauro totalmente semiaquático. Somente após um novo conjunto de fósseis ser encontrado no Marrocos, foi que os cientistas puderam realmente estudar o espinossauro, porque os ossos das primeiras descobertas haviam sido destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Pés longos e planos, apropriados para nadar, e narinas no topo do focinho que permitiam que ele respirasse mesmo quando quase completamente submerso, são duas características que indicam que o espinossauro vivia parcialmente na água. Assim como a barbatana de um tubarão nos assusta hoje, a enorme barbatana em suas costas deve ter assustado as pessoas da antiguidade que moravam perto da água. Imagine como era viver naquela época. Outro fato curioso sobre o deserto é o maior cemitério humano do Saara, que foi descoberto acidentalmente por pesquisadores. O sítio arqueológico de Gobero, no Níger, habitado há aproximadamente 10 mil anos atrás, também traz evidências de um passado mais exuberante. Os restos humanos encontrados estavam misturados com os de peixes, crocodilos e outras criaturas. Muitas das descobertas estavam quase expostas, visivelmente despontando na areia. Cerca de 200 esqueletos humanos foram descobertos durante um período de 2 anos de escavações, indicando 2 períodos distintos de habitação com mais de 1000 anos de distância um do outro. Tanto os quífios como os tenarianos deixaram evidências de sua civilização. Pontas de flechas, joias feitas com ossos e arpões que seriam usados para caçar nos rios foram encontradas no local. Uma boa parte dos esqueletos eram particularmente estranhos. Um homem estava sobre os fragmentos do casco de uma tartaruga, enquanto outro estava enterrado com a cabeça dentro de um pote de cerâmica. Talvez nunca entendamos completamente como essas pessoas viveram e morreram. Nem todos os mistérios do Saara já foram revelados. Até hoje, os cientistas continuam perplexos com o enigmático Olho do Saara. O Olho do Saara permaneceu desconhecido por milênios. Isso é graças ao fato de que, enquanto caminhamos na superfície da Terra, é difícil enxergar essa enorme e enigmática característica geológica. Foi só quando começamos a enviar pessoas ao espaço que descobrimos esta incrível formação na areia do deserto. A estrutura de Richat, também chamada de Olho do Saara, fica localizada no oeste da Mauritânia e tem cerca de 40 quilômetros de diâmetro. As crateras de impacto são importantes na geologia porque elas dão informações sobre o passado da Terra. Além disso,
Saber a frequência com que as rochas espaciais colidem com o nosso planeta ajuda os cientistas a fazer projeções futuras. O olho do Saara já foi considerado uma cratera de impacto por especialistas, mas não foram encontradas rochas derretidas o suficiente para apoiar essa hipótese. De acordo com as teorias atuais, essa incrível formação natural tem uma origem consideravelmente mais complexa. Pode ser que a principal estrutura do olho seja composta pelos restos erodidos de um domo feito das camadas geológicas da Terra. As origens do olho do Saara ainda são um mistério para os cientistas, mas 2 geólogos canadenses têm uma teoria. Eles acreditam que a formação do olho começou há mais de 100 milhões de anos atrás, quando as forças tectônicas partiram o supercontinente Pangeia e separaram o que agora são a África e a América do Sul. Um domo de camadas de rocha se formou quando a rocha derretida tentou subir para a superfície, sem conseguir cobri-lo completamente. Como resultado, as falhas sísmicas começaram a se formar em círculos ao redor do olho. Perto do centro da formação, calcário também derreteu, formando um tipo único de rocha chamado de brecha. O olho teve uma poderosa explosão há pouco mais de 100 milhões de anos atrás. O domo foi parcialmente implodido como resultado, e a erosão completou o processo para que se tornasse o olho do Saara como o conhecemos hoje. Diferentes tipos de rocha que erodiram em diferentes velocidades formam os anéis. A rocha vulcânica formada após a explosão pode ser vista como um círculo mais claro perto do centro do olho. Os astronautas modernos gostam do olho, já que o deserto do Saara é um mar ininterrupto de areia. O olho é um dos poucos destaques que se distinguem na paisagem sem graça, e agora já se tornou um marco significativo para eles. De acordo com algumas teorias, no olho do Saara estariam as ruínas de Atlântida, que Platão descreveu como anéis concêntricos de mar e terra. O olho, que tem aproximadamente 23,5 quilômetros de diâmetro, parece coisa de outro planeta. É provável que esta incrível estrutura seja o lugar de descanso de milhões de cidadãos da cidade perdida de Atlântida, baseada nas escrituras de Platão sobre o assunto. Muitas pessoas pensam que Platão descreveu Atlântida muito brevemente, apesar dos relatos épicos e emocionantes que ele deixou registrados. Assim como o olho do Saara, ele descreveu Atlântida como um grande arranjo de círculos concêntricos, que alternavam entre terra e oceano. Segundo o filósofo, a próspera e idealista civilização de Atlântida serviu como inspiração para o modelo democrático de Atenas. A região foi descrita por Platão como abundante em ouro, prata, cobre e outras pedras e metais preciosos. A história de Atlântida, inicialmente contada pelos antigos egípcios, tem todas as características que você esperaria de uma civilização que não só estava à frente de seu tempo, mas que também era incrivelmente orgulhosa, de acordo com Platão. Além de ter um exército e uma marinha invictos, Atlântida era líder em conhecimento, arquitetura, agricultura, tecnologia, diversidade e empoderamento espiritual. Os reis de Atlântida também reinaram com pulso firme. Não deveria surpreender que Atlântida tenha tido um fim parecido com o de Roma, e possivelmente parecido também com o dos Estados Unidos. A única força disposta a proteger o continente, os atenienses, rapidamente revidaram contra as forças de Atlântida após eles lançarem um ataque gratuito e agressivo contra algumas regiões da Ásia. No meio das guerras, os deuses enviaram violentos tsunamis, terremotos, tornados, tempestades e enchentes contra o Império de Atlântida. A cidade se desintegrou no mar e no deserto, desaparecendo para sempre, como se arrependesse de suas transgressões. O olho do Saara, que pode ser visto do espaço e parece um enorme alvo de tiro, começou a surgir quando o supercontinente Pangeia se dividiu. Carbonatos e basaltos pretos, similares aos do Havaí, estão entre as rochas ígneas presentes no olho. Muitas pessoas pensam que Platão utilizou Atlântida apenas para construir um cenário através do qual explicar suas ideias, e que suas histórias sobre a civilização eram apenas parábolas. A versão de Platão de Atlântida poderia ser comparada com o filme de James Cameron, Avatar, que faz um alerta sobre como o racismo e a ganância corporativa podem devastar a sociedade. Em seus diálogos com Critias e Timeu, Platão descreve Atlântida como 3 zonas alternantes de água e 2 de terra, uma descrição que é claramente aplicável à disposição do olho do Saara como ele existe até hoje. As montanhas vizinhas à Atlântida eram exaltadas por seus rios e cachoeiras exuberantes, consideradas como símbolos divinos. A posição exata das montanhas próximas ao olho fica ao norte,
Os rios e corpos aquáticos que aparecem por todo o local podem ser vistos nas fotografias de satélite do olho. Numerosos itens foram descobertos dentro e fora da estrutura de Richat. A maioria tem pelo menos 12 mil anos, o que coincide com a época de Atlântida. Esses artefatos incluem cascos de navios, pranchas de surf, lanças, esferas de pedra, pontas de flecha, entre outros. Solon e Platão raramente eram questionados, já que eles eram respeitados pela sua integridade. O único trabalho de Platão que foi contestado é aquele que fala de Atlântida. O fato de que nenhuma dessas teorias podem ser discutidas na Wikipédia e que toda página relacionada ao assunto é bloqueada é um dos aspectos mais estranhos da história de Atlântida. Páginas sobre o olho do Saara, o rei Atlas e o deus Poseidon estão todas incluídas nisso. Como é que um dos recursos mais valiosos da sociedade ignora a ideia geralmente aceita de que Atlântida existiu? A cidade de Troia foi considerada um mito por milhares de anos antes de ser descoberta precisamente onde Homero previu que estaria, de acordo com alguns. Então, se ainda estamos em cima do muro sobre o olho do Saara ser a localização da cidade perdida de Atlântida, deveríamos levar isso em conta. Bem, a menos que mais informações sejam encontradas, não podemos dizer com certeza. Agora queremos saber a sua opinião sobre todas essas descobertas. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.